Mateus 22, a parábola das bodas, a parábola do casamento. Mateus 22, 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábola. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Ele gostava, né? Dizendo, para alguns ele explicava a parábola, para outros ele só deixava as parábolas, ele não explicava nada, porque ele não queria que alguns entendessem mesmo, por isso que ele não explicava. E ele disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas de seu filho. Já sabemos que bodas é casamento. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. Eu disse essa manhã que esses primeiros convidados para bodas foram os judeus, e eles não quiseram vir, né? A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, acho que é o versos 11, diz que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. Então o primeiro convidado foi eles, e eles não quiseram. Então enviou o seu servo a chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. 5. Eles, porém, não se importaram e não foram. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, ou seja, cada um cuidando da sua vida, né? Dá um zoom, Cláudio, dá um zoom, é melhor, dá um zoom, fica melhor. E outros agarrando os servos e os maltrataram e mataram. Eu disse a vocês esta manhã que esse agarrar e matar foram os profetas que vieram, e eles mataram. Os profetas vieram para convidar os judeus, falar para eles, mas eles fizeram o quê? Mataram os profetas, mataram os discípulos, e eles continuam matando até hoje, né? Versículo 7. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, e exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Que alegria, né? Entrando, porém, eu li essa palavra aqui errado hoje, 2 ou 3 vezes. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Senhor Jesus, mais uma vez, o Senhor me concede de estar aqui
com a função de semeador. Eu estou aqui não com as minhas mãos cheias de pedras para atirar nas pessoas que erraram, que falharam, que fracassaram, que fizeram momentos difíceis, tiveram momentos difíceis com a sua natureza terrena, e algumas delas foram vencidas pela carne. Não estou aqui cheio de pedras na mão, estou aqui cheio de sementes para semear no coração de todos. Meu Deus, que estas sementes caiam na terra boa, que é o coração dos teus filhos. Eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém, e amém, e amém, e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A mensagem é: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu fui na Bíblia e fiz a pesquisa sobre o que é escolhido. Tem aí, irmã? Acho que tem aí, escolhido, acho que você pesquisou aí. Ou eleito, refere-se ao indivíduo ou um grupos como Israel no Antigo e a igreja no Novo. Escolhido, na Bíblia, escolhido ou eleito refere-se a indivíduos ou grupos como Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo, separados por Deus, por sua graça, não por mérito, para cumprir um propósito específico e servir e dar frutos. Indica um relacionamento íntimo com Ele e uma missão de santidade. Significados principais: separação para um propósito. Quando fala escolhido, tem pessoas que foram chamadas e não são salvos, e tem outros que são chamados e são excluídos. Eu disse essa manhã, por exemplo, o rei Saul, Judas Iscariotes, outro aqui, o jovem rico, esse homem que não estava de veste nupcial, que está aqui no versos 11, pode botar lá, irmã, Mateus 22, 11. Entretanto, porém, o rei, entrando, porém, o rei, para ver o que estava na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então, separação para um propósito. Alguém que é chamado e escolhido, ele foi separado por Deus com um propósito. Ser escolhido significa ser marcado ou selecionado por Deus para realizar sua obra aqui na terra. A eleição, por exemplo, a eleição no Antigo Testamento refere-se à nação de Israel, como povo de Deus, escolhido para adorá-lo e ser luz para o mundo. Jesus falou isto para eles lá, né? Vocês são luz para o mundo. A eleição no Novo Testamento refere-se à igreja, composta por aqueles que creem em Jesus. Então, como é que é composta a igreja? A igreja é composta por quem acredita em Jesus. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Então a igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, composta por aqueles que creem em Jesus e são salvos pela fé, lavados no sangue do Cordeiro. Somos nós. Amém? A graça, não merecimento. A escolha divina se baseia-se na misericórdia de Deus e não na capacidade humana ou virtudes. Muitos estão batalhando para ser salvo. Jesus já salvou, só basta você crer que é salvo. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus e crer no teu coração que Deus ressuscitou, é salvo. Você crê nisto? Nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? A resposta ao chamado: enquanto o chamado de Deus é para todos,
Deus chamou Saul, Deus chamou Herodes, Deus chamou os faraós, para cada um para realizar alguma coisa, foi chamado para alguma coisa. Deus chamou Judas Iscariotes. Judas foi escolhido por Jesus pessoalmente. Ele andou com o Messias, presenciou milagres, recebeu autoridade. Você sabe quando ele enviou os discípulos para curar? Para ele, primeiro ele falou, ele enviou os discípulos, vai na frente, cura em meu nome, faça o que tem que ser feito, porque depois eu vou. Vocês vão me anunciar que eu estou chegando. Então Judas também estava. Judas curou, Judas fez um monte de, tirou o demônio. Então, quando ele chama, tem o chamado que é escolhido também, e tem só aquele que é chamado para executar alguma coisa. Espero que todos que estão aqui sejam chamados por Deus e escolhidos para a salvação. Amém? Porque não é a mesma coisa ser só escolhido e não ser chamado, ser só chamado e não ser escolhido. Então vamos aqui ao nosso pensamento deste domingo, nessa parte. Então já dissemos, por exemplo, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, chamado e ungido por Deus, por meio do profeta Samuel. Quem já leu isto? Que ele foi ungido por Deus. Você sabia que Deus não queria colocar nenhum rei? Quem sabia disso? O povo era dirigido pelos profetas, e as outras nações pagãs, eles tinham um rei, e eles falaram, também queremos um rei. Então, vocês querem um rei, então eu vou dar um rei que vocês querem, né? E deram para a nação, para eles, Saul. Saul foi perdido, Saul foi um filho da perdição. Judas Iscariotes também andou com Jesus, fez milagre, tomava conta do dinheiro. Olha o perigo, hein? Tomava conta do dinheiro da bolsa, e todo mundo sabia que ele roubava, mas ninguém chamava ele de ladrão. Você vê? Às vezes a gente vê qualquer defeito no irmão, a gente mete logo o dedão, né? Você vê, estava todo mundo sabendo que ele desviava dinheiro da bolsa, todo mundo sabia que colocava 10, quando olhava só tinha 5, mas ninguém falava nada. Todo mundo ficava quieto, esperando a recompensa de cada um, que cada um vai ter a sua recompensa. Nós vimos também aqui um personagem que foi chamado, né? Não foi escolhido, o tal do jovem rico, a parábola do jovem rico. Ele ouviu o chamado direto de Jesus. Jesus falou assim, vem e me segue. Foi isso que ele falou, vem e me segue. Embora fosse uma pessoa religiosa, ele, cumpridora da lei, pelo menos ele dizia, né? Ele não foi escolhido para o discipulado próximo, porque não estava disposto a renunciar, o seu Deus. Qual era o Deus dele? Mamon. Ele não estava muita gente não está disposta a renunciar a Mamon, as suas riquezas, e ele, que era o verdadeiro ídolo para ele. Então ele falou, não posso vender tudo. Jesus não ia querer que ele vendesse tudo, ficasse sem nada, não. Jesus estava só mostrando para ele que tudo aquilo que ele disse, que ele era guardador da lei, que ele fazia isso, fazia aquilo, era tudo cascata da boca dele. Tudo ali que ele dizia era só de boca para fora, não tinha nada dentro, só um barulho vazio, sem um som definido. Então Jesus falou, você não tem nada, você está falando tudo isso, mas na realidade você não tem nem isto, você cumpre, porque você é um tremendo mentiroso. Quer ver? Vende tudo. O que ele falou? Não posso vender tudo. Então vamos aqui analisar aqui, para dar sequência ao texto, né? Mateus 22, então 22 do 1 a 14, né? Servindo, esse texto nos serve como alerta sobre a diferença entre ouvir a pregação, ouvir a mensagem e realmente pôr a mensagem em prática. Todo mundo ouve, irmão, todo mundo escuta, agora todos vão botar em prática? Tem gente encrencada com dinheiro. Eu falo isso aqui sobre dinheiro, irmão, há 17 a 18 anos. Para de gastar, quando precisar de dinheiro você não vai ter. Para de ficar comprando que não precisa agora, espera um momento. Minha esposa falou hoje de manhã, nós ficamos esperando 5 anos para comprar um negócio. 5 anos para fazer uma compra. 5.
Tem mulher que é tão louca, né, que não quer esperar, faz o cara se enforcar, faz o cara se endividar, e depois a dívida é só dele ou é da família toda? É da família toda. Então, é a diferença entre você ouvir a mensagem, ouvir a pregação e realmente viver a pregação. Irmãos, eu não prego aqui para irritar ninguém, eu não prego aqui para diminuir ninguém. O que eu digo aqui é só para ajudar a todos a ter uma vida melhor, porque se nós obedecermos o que está escrito, nós teremos uma vida suave. Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Está lá em Mateus 11, põe ali, irmã, Mateus 11, 28 e 30. Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse, eu estava assim, cansado da minha vida velha, cansado das minhas manias, cansado dos meus vícios. 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso. A gente está em Cristo. Em Cristo é lugar de repouso. Estar em Cristo não é um lugar de estar em guerra, atemorizado, preocupado, descabelado, ainda quem tem cabelo, né? Descabelado. Não, quem está em Cristo é lugar de repouso, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não, cadê, irmã? 29. Achareis, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Diga descanso, diga em Cristo, diga em Cristo é descanso. Descanso, para de ficar apavorada. Nós íamos para o inferno e agora nós vamos para Deus. Descanso, descanso, diga descanso. Olha, irmão, diga para o irmão: descanso, irmão, descanso, descanso. Mas para ter descanso, tem que fazer como Jesus falou lá em Lucas 9, 23 e 24, senão não tem descanso. Olha lá, Lucas 9, 23 e 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, vinde a mim, né? Mas quem quer ir após ele? Eu quero ir com o meu baseado na boca, fumando maconha. Pode vir fumando maconha, mas o Cristo que nós pregamos aqui, o Cristo que nós anunciamos neste lugar aqui, Ele é poderoso para libertar o maconheiro, o alcoólatra, o drogado, a prostituta, o mentiroso, o adúltero, o afeminado, o sodomita. O Deus que nós pregamos aqui, o evangelho que pregamos aqui, ele não é palavra, ele é poder de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, faz o quê? A si mesmo se negue. Viu, jovem rico? Segue-me. Ele fez o quê? Não, eu não posso, eu sou rico, meu pai me deixou uma fortuna, eu não posso me desfazer do meu dinheirinho, não posso te seguir porque eu tenho dinheiro. Olha, se você quer ter descanso, você tem que se negar. O que tira a gente do descanso é porque a gente não quer se negar, a gente quer fazer o que a gente acha que tem que fazer. Cristo em nós, não temos mais a opção de fazer o que queremos, temos que fazer o que está escrito. Senão somos falsos, somos considerados como testemunha falsa, pregamos aos outros e não pregamos para nós. A pregação mais eficaz é aquela que primeiro alcança quem prega, porque alguém que prega não foi alcançado não deveria pregar. Quem ensina e não aprendeu não deveria ensinar. Primeiro, às vezes a pessoa entra na igreja, um mês depois já é pastor. Pastor, que coisa horrível. Eu fiquei sentado 22 anos para estar aqui falando a vocês. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo tem que fazer o quê? Negar-se. Quando que eu tenho que me negar? Só o domingo, terça e quinta? Qual dia?
Todos os dias, diga assim, dia a dia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então cada um tem os seus problemas. A gente não pode despejar os nossos problemas que nós mesmos que arrumamos nas costas dos outros, né? A pessoa chega uma idade e não tem dinheiro, chega uma idade que não tem força nas pernas porque não fez nada para ter força nas pernas quando chega a idade. Chega uma idade e não tem uma casa, chega uma idade precisa de Deus e o mundo inteiro para colaborar com essa pessoa. Olha lá, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Hoje você está jovem, amanhã você vai estar velho. Eu pensava que eu não ia ficar velho. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria vivo aqui, com certeza. O diabo já tinha me ceifado, mas como Deus me chamou com um propósito, me livrou do perigo, do mal, por causa do propósito dele na minha vida, graças a Deus. Então vamos lá, versículo 13 e 14 de Mateus 22. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai os pés e mãos e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Do jeito que ficou aquele rico, morreu o rico, morreu o Lázaro, o mendigo. Um foi para o seio de Abraão e outro ficou lá padecendo lá no Sheol. Então, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Em Mateus 7, 13 e 14, põe lá para mim, irmã. Mateus 7, 13 e 14, olha os escolhidos. Entrai pela porta estreita. Essa palavra porta, é Jesus a porta. Quando você lê porta, você sabe que está falando Jesus. Quando você lê caminho, você pode saber que é Jesus. Quando você lê vida, é Jesus. Quando você lê verdade, é Jesus. Está se referindo a Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então, existe uma porta para trás, irmão. Volta aí. Jesus se identifica como a porta. Ele fala, entra por essa porta. Aí depois ele vai falar, tem um caminho, larga é a porta e espaçoso o caminho. Então ele está falando duas portas ali. Uma é ele e a outra é o mundo. Uma é Jesus e a outra é o diabo. Olha cá. Um conduz, o caminho que conduz é uma porta, e as pessoas estão escolhendo isto aqui. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, porque para ter contato com esse Cristo, ele falou, quer me seguir? Quero. Negue-se. Não, Senhor, deixa eu primeiro sepultar lá, deixa os mortos, venha. Você vê, ele não refresca, irmão. Seguir a Jesus não é vir para o culto todo terça, quinta e domingo. Seguir Jesus é ter uma vida com Ele todos os dias. Seguir Jesus é em casa, no trabalho, o teu comportamento, tua linguagem, tua conduta, tua postura. Tu acha que eu não tenho vontade também de sair chutando cachorro, chutando todo mundo que me irrita, irmão? Tu acha que eu não tenho vontade de pular o muro do meu vizinho com uma metralhadora e metralhar? Também tenho, mas eu faço isso. Tu acha que eu não tenho vontade de brigar com os vizinhos que jogam lixo aí na porta? Claro que eu tenho, mas eu tenho que me negar. Quando eu não me nego a mim, eu deixo de acompanhar ele, porque ele falou, quer me seguir? Quero, então se negue. Então não tem como acompanhar ele e eu fazer a minha vontade junto com ele. Senhor, eu vou do teu lado, mas eu vou fazendo o que eu gosto, e sabe, o Senhor vê se dá para passar, se não dá para passar. Não dá para passar. 14. Porque estreita é a porta. Jesus, é estreito. Não, mas eu dou esmola, sabe?
eu cumpro os mandamentos, guardo tudo, eu honro minha mãe, honro meu pai, dou esmola para os pobres, guardo o sábado. Olha lá, o jovem rico, estou aqui citando o jovem rico, porque estreita é a porta, e como é o caminho dessa porta? Apertado. O caminho que conduz para onde? Para a vida. E aí, o que diz aí? São quantos, irmão? São poucos os que acertam com ela. São poucos. Então você nunca... É um pouco de cada grupo, irmão. Cada lugar onde se reúne tem um pouco desses que estão em Cristo, desses que estão na porta. Você vê aqui em Mateus 22, quando ele convida todo mundo, no versos 11, ele diz que entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então ele olhou, falou: não, esse homem não está trazendo as vestes. O que ele está fazendo aqui dentro? Eu disse, dentro das congregações, entra qualquer um e vive de qualquer jeito. O pastor não tem autoridade, nenhum pastor tem autoridade para expulsar ninguém. Você pode saber dos pecados que ele estiver cometendo. O que você pode fazer é conversar com a pessoa, sabe, tentar ajudar essa pessoa que está sendo conduzida pelo cão, mas expulsar. Então, neste banquete aqui, eu considero um ministério que prega a Bíblia, tem vários, graças a Deus, um banquete. Quando eu me assento para ouvir um mestre, eu digo: meu Deus, que comida boa, que banquete maravilhoso. Eu não passei fome, fui comer e fiquei satisfeito. Eu espero que você saia daqui satisfeito. A importância da veste nupcial, aqui. A escolha na parábola está ligada à preparação do convidado. A veste nupcial simboliza a justiça de Cristo e uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então a veste ali simboliza, não basta estar presente no ambiente. Ele estava presente. Ele não estava presente, o cara? Estava presente. Não basta estar presente no ambiente religioso. É necessário estar revestido de uma fé autêntica que produz frutos. Você tem que estar revestido de uma fé autêntica. O que é uma fé autêntica? É aquela que acredita e acredita. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Eu não preciso tocar, não preciso levar, não preciso carregar nada, porque eu creio, já basta. Eu creio, para mim, crer já é o suficiente. Então, vou repetir: não basta estar presente no ambiente religioso, no culto. É necessário estar revestido de uma fé autêntica, que produza frutos. Aquele frutos, está lá em Gálatas 5, 22, frutos do Espírito. A graça é oferecida a todos. O que é a graça? É o amor. Mas exige uma resposta individual e sincera. Então o amor é oferecido. A chuva cai sobre todos, o sol brilha sobre todos. Então Deus não tem acepção. A única coisa que quando Deus separou, não mandou para um lado e mandou para o outro, foi quando Ele mandou as pragas. Poupou o seu povo e acabou com o povo adversário. Mas quando chove, chove sobre todos. Quando faz sol sobre todos. Então esta graça, esse amor de Jesus é oferecido a todos. Mas quem vai reagir? A aparência não é suficiente. A aparência não é suficiência. Está no banquete, como estava esse homem aqui, ou na igreja, ou numa comunidade, sem mudança interna, não garante a salvação. Você sabe a prova da salvação?
Quando você sente que a tua vida mudou, que a tua atitude mudou, a tua conduta mudou, o teu caráter mudou, saiba que é o trabalho do Espírito Santo. Pastor, mas eu não consigo. Claro, porque você não se entrega a isso. Porque a tua vida está agarrada no mundo. Você não quer se negar, você quer fazer o que a tua carne quer, só vive te deprimindo, só vive te angustiando, só vive te deixando para baixo. Nós temos que fazer o que devemos fazer, o que devemos fazer está escrito aqui. Não é dica de Pedro Inácio, não é dica de ninguém, é dica de Cristo. Eu estou lendo a palavra de Jesus. A aparência não é suficiente. Está no banquete, ou está na congregação, ou está na comunidade, ou na igreja, como você queira falar, sem mudança interna, ou seja, a veste. Quando ele fala, você não está com a veste. Quem te empurrou aqui para dentro? Você não está vestido adequadamente. Então, a responsabilidade, o termo escolhido enfatiza que Deus reconhece aqueles que verdadeiramente se entregam a Ele e obedecem os seus princípios. Quer saber se você é de Deus? Você já está começando a obedecer os princípios de Deus. Você está deixando um pouco o teu eu, o teu achismo, e está dizendo, a palavra tem razão. A palavra, irmão, a palavra tem razão. Tudo que você está vendo acontecer na terra, está dito, está escrito na palavra. Não se assuste com guerra, não se assuste com terror, não se assuste com tufão, não se assuste com furacão, não se assuste com chuva, não se assuste com fogo, não se assuste em ver caindo raio, não se assuste. Isso é um sinal que Cristo está voltando. Esse é um sinal. A justiça de Cristo, ou seja, essa veste significa a justiça de Cristo. Teologicamente, a veste representa a justiça que vem de Deus. Você não está vestido com as vestes adequadas. O homem não pode se apresentar diante de Deus com os seus próprios farrapos, ou seja, com os seus pecados. Ele precisa ser revestido por Cristo. Nós precisamos todos deixar esta gloriosa verdade entrar dentro de nós e mudar a nossa vida. É como você está com uma dor de cabeça ou uma infecção, você toma um remédio e você espera o resultado do remédio fazer. Esse Cristo é o remédio. O homem não pode se apresentar diante de Deus com os seus próprios farrapos. Esse cara veio na festa com a sua roupagem. Eu não preciso, isso, velho homem, eu não preciso de nada disso. Eu já sou salvo, sou eleito, predestinado, e o cigarrinho no dedo, maconhinha do lado, sabe, a cachaça, a prostituição, nada mudou. A única coisa que mudou é que ele diz que é salvo. Mudou a cabeça dele, de doido para biruta. Então, a aplicação, não entramos no reino por mérito próprios, mas por aceitar a cobertura do sacrifício de Jesus. Recebe? A transformação de vida, ou seja, essa chamada santificação. A vestes, essa veste aqui, está aqui no que o homem não tinha, simboliza uma mudança visível. A mudança na nossa vida tem que ser visível. Todos têm que notar. As pessoas que me conheciam no passado, quando me vê, fala: meu Deus, é aquele garoto doido que andava com o cabelo louro, com as pernas toda pintada de bronze, louro, com sandália de romano, com calça do exército. Era ele, doidão, fumando maconha, cheirando pó e tudo, nos botecos, em cima dos lá do balcão dos botecos. Não é possível, é possível. Quando as vestes nupcial são colocadas em nós, só o Espírito pode fazer isso, irmão. A veste simboliza uma mudança visível.
Põe ali em Apocalipse 19, 8, irmão, por favor. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a gente se reveste desse linho finíssimo, não é um tecido, não é um pano, é uma manifestação poderosa do Espírito em nós, que você, quando se olha e se vê, situações que você enfrentava, e você gritava, você esperneava, e hoje você enfrenta com a autoridade de Cristo, sem murmurar, sem reclamar, sem fazer nenhuma palhaçada de carnalidade, sabendo quem te protege é o anjo de Deus. Então, para terminarmos, já vamos cear agora, o erro do convidado, esse convidado, ele queria o banquete, ou seja, a salvação, ele estava lá, mas não queria mudar as suas roupas, ou seja, abandonar o velho estilo de vida. Ele queria a graça, mas uma graça sem arrependimento, e não existe graça sem arrependimento, nem arrependimento sem a graça. Vou repetir, hein? O erro desse convidado aqui de Mateus 22, ele queria o banquete, ele estava lá, esse banquete era a salvação, mas ele não queria mudar as suas roupas, abandonar o velho estilo de vida. Paulo disse aos Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a natureza terrena. Tem que abandonar isto aqui. Não adianta rezar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir para o monte, tem que matar essa coisa aqui. Como é que eu mato isso aqui? Dia a dia, diga dia a dia, negue-se a si mesmo, quando? Dia a dia lá, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Passa. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, está vendo? Quando vestimos a veste nupcial, esse trapo, são roupa velha, é trapo, é coisa do demônio. Essas atitudes aqui são atitudes de demônios, de gente que está carregada de demônios. Nós não podemos nos associar com os demônios, não podemos imitar os demônios. Eu não vi, mas eu ouvi falar que aquela tal de Anitta, ela fez algum show, alguma coisa aí na cidade, não sei se alguém viu ela falando, que cada peça da roupa daquela mulher tinha uma origem diabólica. Alguém viu isso? Cada peça simbolizava um demônio, uma entidade, uma oferenda. Quem está à sua volta? O que você está buscando para você? Trevas ou luz? Então as pessoas buscam trevas, acham as trevas. A providência do rei. Pode fechar. Muitos historiadores, como destacado nos estudos bíblicos, eles garantem, eles dizem que o rei fornecia as vestes para os convidados que não tinham condição. Ou seja, era uma festa e o rei preparava a roupa e dava a roupa e a pessoa entrava bem trajada. Quem é esse rei? É Jesus. Como é que eu visto essa roupa? Essa roupa não é uma roupa de pano. O povo pensa que é uma saia comprida, sabe, uma camisa até aqui, fechando o pescoço, sabe, cara enfesada. Essa roupa não tem nada a ver com o tecido. Essa roupa é colocada dentro de você. Ela vem pelo Espírito, que vai transformando você por dentro, e você transformado por dentro, começa a mudar por fora. Não é mudar por fora para ser transformado por dentro. Primeiro muda dentro para ser transformado por fora.
O que faz a religião transforma por fora e por dentro está lá cheio de ossos podres. Uma vida desgraçada, uma vida sem futuro. Então, se o rei forneceu a roupa e o homem recusou a usá-la, ele cometeu um ato de insubordinação e orgulho. Ele achou que as suas próprias roupas eram boas e suficientes, ou seja, eu estou bem, sabe? Eu não sou igual aos outros. Eu sou bonzinho, sabe? Todo dia eu faço comida para os passarinhos, eu dou comida para o mendigo, faço sopão. Eu não preciso de Jesus. Eu mando um valor para o LBV, LBC, LBA. Eu mando dinheiro para todas as entidades que cuidam de criança, de velho. Mando para a África, mando para tudo quanto é lugar. Você pode dar o teu dinheiro para tudo quanto é canto, irmão. Se não tiver Jesus, tu vais para o inferno. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O único caminho que vai a Jesus, vai a Deus é Jesus. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. A nossa bondade, a nossa generosidade não nos conduz a Deus. O que nos conduz a Deus é Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Se você crê nisto, dai um aplauso àquele que é Rei da Rei. Glórias a Deus. Temos a